Agora são 7 horas e 13 minutos. 7 e 13. Olha, falei para vocês do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Também anunciamos a presença dele aqui no nosso estúdio. Vamos bater um papo aí com o nosso presidente da Câmara, vereador Tonhão. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo. 8ª sessão da Câmara, indo tudo muito bem, obrigado, né? Exatamente, muito bom dia, Paulo Renato Pinharbel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas também que acompanham o Grupo Agita, né? É uma alegria estar participando do programa. Realmente ontem foi mais um passo importante da Câmara Municipal. Eu pude apresentar um projeto e foi aprovado por unanimidade e em regime de urgência, que se trata de tornar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas. Hoje, no dia 2 de abril, você já anunciou no início do programa que eu estava acompanhando no carro, que hoje a gente comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, né? A pessoa com transtorno do espectro autista. E esse mês é o mês de conscientização, né? Que a gente tem que primar por isso. Eu acho que ontem foi dado um primeiro passo. Esse projeto, na verdade, eu tinha apresentado em 2019, só que a associação tinha um outro nome e a gente sempre teve essa preocupação de organizar todas essas associações para que depois elas possam receber recursos, investimentos e emendas e automaticamente ampliar o seu trabalho. Existem algumas empresas que só ajudam associações e entidades se elas tiverem utilidade pública reconhecida. E essa utilidade pública reconhecida só acontece mediante projeto de lei apresentado por vereador na Câmara Municipal. Então, naquela oportunidade eu tinha sido padrinho. Nesse tempo, nesses 6 anos de intervalo, a associação acabou mudando de nome, eles se readequaram e aí me procuraram por meio do vice-presidente, o Dr. Flávio, que também é meu companheiro de Rotary, o Dr. Flávio, com relação a essa alteração. E eu me coloquei à disposição, procurei pegar todos os documentos exigidos pela legislação, expliquei a situação para os vereadores, o projeto tinha entrado em pauta e eu falei da importância da gente aprovar isso o quanto antes, que estava totalmente revisado, inclusive pela equipe jurídica. E os vereadores concordaram isso daí, então estou querendo aqui, aproveito a oportunidade também, Paulo, para externar esse agradecimento a todos os vereadores que, em regime de urgência e por unanimidade, aprovaram esse projeto. E a partir daí, a associação vai começar agora a ganhar outros passos, vai começar a vislumbrar outros nortes, inclusive no tocante, volto a repetir, de recursos, de investimentos e de emendas, porque aí eles precisam ter um advogado, um contador, tem toda uma situação de estatuto, de CNPJ que eles precisam cumprir. E existe uma demanda que nós já cobramos há muito tempo, que era da construção de uma clínica escola em Três Lagoas. E hoje, recentemente, nós atualizamos isso para construção de um centro multidisciplinar. Perfeito. E esse centro multidisciplinar acabou se tornando também uma das pautas da campanha vitoriosa do Dr. Cassiano Maia, nosso prefeito hoje. Então, a gente espera que num curto espaço de tempo, esse projeto, que é a construção de um centro multidisciplinar, seja efetivado aqui em Três Lagoas, porque aí nós teríamos médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, pedagogos, terapeutas ocupacionais. É uma ampla equipe, conforme o próprio projeto diz, multidisciplinar, que vai dar todo o suporte para essas crianças que têm o TEA, o transtorno do espectro autista. Porque essa é uma demanda que vem crescendo, as crianças estão crescendo e o poder público precisa dar suporte. Então a gente fica até um pouco triste, uma cidade com a pujança econômica que nem Três Lagoas, até agora não tem uma política ampla definida sobre o tema. E essa é uma luta que nós temos encampado na Câmara há muito tempo. Nós temos essa sensibilidade, eu tenho várias pessoas que me procuram nesse sentido, e a gente aguarda que o Cassiano desenvolva esse projeto. No mês de fevereiro ele esteve em São Paulo, capital, viu um projeto fantástico lá que daria para implantar. Já sinalizamos, eu conversando com os vereadores da Câmara, nós já sinalizamos que temos total interesse em repassar o 12º, nós vamos devolver dinheiro. Na Câmara nós estamos economizando recursos e vamos devolver dinheiro para o Executivo e que nós damos total aval para que o prefeito pegue essa parte do 12º, esse recurso, e mande para a construção desse centro multidisciplinar. Então, ontem foi dado esse passo. No dia 4,
Na sexta-feira, acontece um ciclo de palestras na Câmara Municipal à noite, em parceria com a Associação Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Então virão para Três Lagoas 3 grandes médicos, especialistas, pesquisadores, para falar sobre o tema autista. Ontem também nós aprovamos um requerimento que foi assinado depois pelos outros 14 vereadores, para que seja realizada uma audiência pública sobre o autismo. Autismo a palestra é sobre o autismo, é que eu esqueci agora exatamente como que é a nomenclatura que a gente estava falando lá. Autismo é compromisso, inclusão é compromisso, e autismo é diversidade, e inclusão é compromisso. Esse é o tema sobre a audiência pública, que foi definido inclusive com vários estudiosos e mães de autista. Então o tema vai ser autismo é diversidade, inclusão é compromisso. Esse é o tema da nossa audiência pública, que vai acontecer na Câmara a partir do dia das 18h30, no dia 16 de abril, quarta-feira. Então essas são algumas das ações. Nós também vamos fazer uma campanha para falar de todos os projetos importantes que a Câmara teve ao longo desses anos sobre o tema, e a gente quer dar todo o suporte necessário para melhorar esse serviço, ampliar a política pública para o autismo e dizer que a gente não pode ficar só nas palavras. Sim. A gente tem que ficar também nas ações. Então temos essas 3 ações mais rápidas, né? Ontem aconteceu a primeira. Sexta, agora dia 4, esse evento em parceria com a Academia de Medicina. E depois, dia 16, essa audiência pública, já com um documento pré-elaborado, para que a gente possa estar discutindo, debatendo e levando para o nosso prefeito essas demandas. Bom, então a gente pode deixar claro que essa administração, doutor Cassiano Maia, realmente já começa aí. Olha que nós não chegamos praticamente nem nos 100 dias ainda, e as coisas estão acontecendo, né, Tonhão? Exatamente. Eu vejo que ele teve que tomar algumas medidas um tanto quanto amargas, mas que são necessárias, até por conta do cumprimento fiel da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei federal, e que a gente tem que estar ciente disso, dessa importância. E você explicou isso na sessão de ontem, né? Para que as pessoas pudessem entender que ele pegou uma administração já com uma folha alta, né? Extremamente comprometida. O índice prudencial é 51,7% e a partir de 54% é crime, né? E o doutor Cassiano e a equipe pegou a administração com 53,58%. Então é um número muito complicado. E aí houve uma exoneração em massa dos servidores. Isso causou também uma repercussão. É claro que ele teve um desgaste político a respeito disso, mas na expectativa agora de fechar o primeiro quadrimestre, que é dia 30 de abril, e fazer essa apresentação por volta do dia 15 a 20 de maio, e verificar como que esse índice está, porque todos os reajustes dos servidores, por exemplo, os da educação, que normalmente acontecem em janeiro, dos outros servidores que acontecem em março, todos esses estão congelados. Não pôde dar nenhum tipo de reajuste, porque tem que esperar o índice, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o gestor a não fazer mais nenhum tipo de gasto. Então, a gente verifica que, mesmo tendo feito um corte significativo da quantidade de funcionários, como aqui a Prefeitura, nós temos mais de 3.600 servidores que são concursados, automaticamente a Prefeitura valoriza, sim, esses servidores, e nós temos uma grande quantidade de servidores que têm bons salários, que recebem um salário grande. E tinha o teto do prefeito, que era de R$21 mil. E esse teto ficou congelado por um bom período. E, enquanto isso, vários servidores estavam tendo prejuízo no tocante ao salário. E nós aumentamos o salário do prefeito. O salário do prefeito foi para R$34 mil. E aqui, por exemplo, de Água Clara, de Aparecido Taboado, ganha R$31 mil. E olha o tamanho de Três Lagoas com Água Clara. Só que a partir do momento que aumenta o salário de apenas uma pessoa, que vai para 34,5, automaticamente todos esses servidores que tinham o salário cortado no teto de 21 mil, mas que recebiam 29 e cortava nos 21, ou seja, ele tinha um prejuízo de 8 mil, automaticamente aumentou o salário dele. Então, uma conta rápida que eu disse na tribuna é o seguinte: se eu mandei 600 pessoas embora, numa média de R$ 2.500 de salário, eu estou fazendo uma economia de R$1,5 milhão por mês. Se tem 200 servidores que passou a ganhar de 20 mil
passou para 30 mil, eu tenho um aumento de 10 mil reais. Então, 200 vezes 10 mil, 2 milhões. Então, mandou 600 servidores embora, mas por conta do aumento do teto do prefeito, a folha continua inchada e nós estamos ansiosos agora para aguardar e ver como que vai estar o índice da folha de pagamento da prefeitura. E uma alternativa é terceirizar serviço para enxugar a folha, porque dinheiro a prefeitura tem. Só que o problema é que a lei de responsabilidade não permite que o gestor gaste mais do que 54%. A partir de 54% é crime. Então, o certo é o gestor estar abaixo dos 51%. Agora, para que ele possa conceder reajuste ou um valor, algo a mais para os servidores, ele tem que estar com 47%, 48%. Na verdade, uma prefeitura enxuta teria que estar com tipo 40%, 42% da sua folha com o servidor. O restante teria que ser investimento. A prefeitura tem mais de 5 mil, quase 5 mil, hoje 5 mil colaboradores, tinha 5.500, eu acho que agora deve ter quase 5 mil colaboradores. Eu não sei exatamente o número, eu sei que são mais de 3.600 concursados, né? Então nós temos as pessoas também do processo seletivo, tem contratos temporários, então nós temos uma gama e tem os próprios comissionados que ainda existem na prefeitura e são essenciais, porque senão não consegue tocar o serviço. Então nós temos essa preocupação realmente. Ô, Tonhão, e ontem você deixou claro também uma situação fiscal para 2030. Isso. 2030? E3. Né, foi uma das questões que eu marquei aqui e eu gostaria que você explicasse para a gente, porque as pessoas talvez não entendam essas, que pode ser uma simples matemática, mas fica um pouco complicado. Não. Eu estou vereador desde 2005, hoje eu estou no meu 6º mandato consecutivo. Então, Três Lagoas teve um crescimento vertiginoso nesses últimos 20 anos. Nós tínhamos uma arrecadação de 70, 80 milhões de reais, nós tínhamos uma população de 80 mil habitantes. Hoje nós temos 145 mil habitantes de acordo com o IBGE, mais 15 mil de população flutuante de acordo com os dados do SUS e do SUAS. Nós saltamos de uma receita, de um orçamento de 70, 80 milhões de reais, agora para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso em 20 anos. Então, nós quase dobramos o nosso tamanho em 20 anos e a cidade tem 110 anos de história. O que se deve a isso? A industrialização. Não existe outra resposta. É a industrialização. E junto com a industrialização, todos os segmentos aumentaram. Eu me recordo que em 2005 nós tínhamos aproximadamente 100 médicos em Três Lagoas. Hoje a gente passa de 500 médicos na nossa cidade. 500. Mais de 500 médicos. Então, a gente verifica a quantidade de veículos que nós tínhamos aqui. Em 2005, primeiro mandato meu, junto com a ex-prefeita Simone Tebet, nós tínhamos 27 mil veículos cadastrados no Detran. Hoje a gente passa de 100 mil. Então, olha o poder aquisitivo. E isso se deve a quê? Volto a repetir, a industrialização. Então, o que leva um empresário de São Paulo, que está do lado do maior centro, dentro do maior centro consumidor, onde já tem mão de obra qualificada e preparada para o setor industrial, fazer investimento na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, sair 650 quilômetros da sua cidade ou da sua região, justamente os incentivos fiscais que o estado do Mato Grosso do Sul, do Goiás e do Mato Grosso concediam em virtude do estado de São Paulo, que não dava esse tipo de benefício. Aí ele colocava na ponta do lápis, não, eu vou abrir uma filial ou eu vou fechar a indústria aqui no estado de São Paulo e vou fazer em Três Lagoas. Vou fazer em Campo Grande, vou fazer em Paranaíba, Aparecida, vou investir lá no Mato Grosso. Às vezes alguns não vão tão longe por conta da distância. Aqui nós estamos numa posição privilegiada. É claro que a cidade está numa posição privilegiada. Nós temos aqui usina hidrelétrica, termoelétrica, gasoduto, nós temos aeroporto, ferrovia, hidrovia. Então nós temos os modais energéticos e logísticos que são atrativos. Mas o principal deles é essa questão de incentivo fiscal. E isso, a partir de 2033, vai acabar. Aí a pergunta é o seguinte, essa guerra fiscal que hoje existe, em 2033 acabando, o empresário vai falar, opa, se eu não tenho nenhum outro incentivo, eu vou continuar investindo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ou eu vou ficar aqui no estado de São Paulo? Porque se você entrar, por exemplo, no site lá na Funtrab,
que é a antiga Casa do Trabalhador, o CIAT. Tem 300 vagas disponíveis. Se você pegar o seu carro e andar com calma dentro do distrito industrial, tem várias empresas que está escrito assim, estamos contratando. E nós não temos mão de obra aqui. Teve um empresário que ligou para mim falando, Tonhão, vamos fazer um tipo de política que eu contrato refugiado. Eu contrato os refugiados. Eu dou o salário, qualifico eles aqui dentro, dou 3 meses de qualificação, mas eu estou precisando de mão de obra, eu não tenho mão de obra aqui. Isso é uma coisa que está acontecendo. Eu sempre tive esse olhar para a pauta desenvolvimentista, tive a oportunidade de ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive por 15 meses, mas é uma realidade que nós temos. Então, nós precisamos fazer uma análise sobre isso, porque nós temos dificuldade de mão de obra. A população de Três Lagoas, por mais que já tenha passado 20 anos, ainda não tem aquela mentalidade de indústria. Tem a turma que sai 5 horas da manhã de casa, chega às 7 horas. À noite o pessoal está se adaptando, mas nós não temos essa mão de obra. Eu vou dizer um exemplo da indústria calçadista. Nós temos aqui a indústria Akid e a Clean, são 2 grandes indústrias. Eles têm aqui quase 800 colaboradores em Três Lagoas. No estado de São Paulo, eles têm 4.000. Aqui eles têm 10 vezes mais ações trabalhistas do que no estado de São Paulo e eles pagam o mesmo salário. É o mesmo estilo, o mesmo modelo de fábrica, de indústria. Por que nós temos isso? Por que aqui os colaboradores, os donos da indústria, contratam um colaborador e dão um benefício por conta da presença? Ou seja, o absenteísmo aqui em Três Lagoas ainda é forte, você vai receber um salário, mas se você não faltar nenhum dia, eu te dou mais um tanto. Quer dizer, se você contrata a pessoa, automaticamente ela tem que cumprir com o horário dela. Aí ela tem os dias de folga. Se ela trabalhar mais, ela tem hora extra. Ela tem, pois, férias, 13º. Ela tem todos os privilégios e os benefícios, direitos e deveres, vamos dizer assim, de uma forma mais lúcida, direitos e deveres. Aqui paga mais ainda. Então, aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Em 2033, a gente pode acender um sinal vermelho. A gente tem que estar preparado para isso, porque junto com essas indústrias gera riqueza, gera emprego, gera renda. Outras empresas vêm aqui por conta das grandes indústrias. Sim. E aí o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que aqui no município é a alíquota máxima, 5%. É uma arrecadação muito importante para o município por conta do quê? De todas essas empresas que aqui estão instaladas. Então elas vieram para Três Lagoas colocando aqui como um ramal, um ponto logístico. E a gente fala, 2033. Pô, mas já tem 20 anos, por exemplo, que eu estou vereador. A coisa passa assim, muito rápida. E nós temos que estar preparados. E a gente tem conhecimento que teve algumas prefeituras que, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, chegou num ponto, inclusive, de ter que fazer a exoneração do servidor concursado. Isso realmente aconteceu. Já então, nós temos que nos preparar. Não vai acontecer isso em Três Lagoas, não. Eu sou muito otimista. Mas nós temos que fazer uma adequação, nós temos que fazer um novo plano de cargos, carreiras e salários, nós temos que analisar todos os pontos, ver tudo que pode terceirizar, o que não pode, o que é essencial, aonde está sobrando, onde está faltando. O prefeito Cassiano Maia tem uma responsabilidade muito grande sobre suas mãos e a gente confia muito no trabalho dele, na capacidade intelectual dele, na vontade de querer fazer algo por Três Lagoas e deixar um legado até pela história dele, pelo nome da família que tem aqui na cidade. Então a gente vai dar todo e qualquer suporte para que isso aconteça. Mas nós temos que estar preocupados com isso. E uma cidade, para ter mais desenvolvimento, ela tem que realmente enxugar a folha. Isso é claro. Beleza, Tonhão. Obrigado pela sua participação aqui. É sempre bom quando você vem, já esclarece tudo para a gente realmente. Sim, que a gente puder bater papo. Na verdade, se a gente pudesse ficar mais tempo falando mais ainda, a gente teria aqui horas e horas para discutir vários assuntos, né? De desenvolvimento econômico da cidade, da questão de educação, da questão de cultura, essa questão do autismo, da saúde, demandas que nós temos aí. E depois eu volto aqui, Paulo, especificamente com mais algumas informações sobre a implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal, que vai ser também um legado dessa gestão e a gente espera contribuir. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Um abraço a todos os ouvintes e internautas aí que nos acompanham. Um grande abraço do vereador Tonhão. Obrigado, Tonhão. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais notícias.